Vamos orar, queridos, para nós iniciarmos então esse momento pedindo a bênção do Senhor sobre nós nessa noite. Pai, graças nós te damos pelo privilégio que temos, ó Deus, mesmo distantes uns dos outros, nos reunirmos, ó Pai, para buscar ao Senhor e também ouvir a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha atender a necessidade da Tua igreja. Colocamos, ó Pai, diante do Senhor a vida do presbítero Fernando. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha cuidar dele, que o Senhor venha restaurar a sua saúde. Lembramos também, ó Deus, do Nelson, caminhoneiro, amigo do Tomé. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, ele já saiu da UTI, já está na enfermaria. Graças nós te damos, ó Deus, por sua recuperação. Oramos, ó Deus, também em favor da nossa irmã Dejanira, de toda a sua casa, que ainda sente, ó Deus, a dor do luto. Peço que o Senhor conforte os corações de cada um deles. Oramos, ó Pai, pela nossa irmã Marisa Duran, pedindo que também o Senhor, ó Pai, venha direcionar o seu tratamento e restaurar a sua saúde. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão desempregados, que precisam, ó Deus, de cuidados. Pai, não deixe faltar o pão. Oramos, ó Deus, em favor dos doentes também, clamando, ó Deus, que o Senhor restaure a saúde, que o Senhor possa curá-los. Oramos pelo nosso país. Senhor, estamos tristes. Estamos, ó Deus, de fato preocupados, colocamos diante do Senhor a nossa preocupação, porque temos visto, ó Deus, aumentando o número de óbitos, ó Deus, em virtude do Covid-19, e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha manifestar a sua graça. Oramos pelo nosso governo federal. Mais uma vez temos uma mudança de Ministério da Saúde e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos direcione, que o Senhor estabeleça a ordem e a harmonia, ó Deus, entre os poderes. E agora, ó Pai, que vamos ler a Tua palavra, fala, Senhor, ao nosso coração, instrui-nos, ó Deus, na Tua verdade, é o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 3, versículo 1. Eu vou pedir aí ao Emerson, se possível for, Emerson, fazer a gentileza de colocar para nós Jeremias 3:1. Jeremias 3:1. Né? Enquanto o Emerson providencia aí o texto, quero cumprimentar a todos que agora também já estão na nossa plataforma aqui no Facebook, acompanhando a nossa devocional. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Jeremias 3:1, a palavra do Senhor assim nos diz: Se um homem repudiar a sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluirá com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituístes com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Nós encontramos muitas figuras, muitas imagens, muitas metáforas nas Sagradas Escrituras. Dentre elas, o Senhor usa uma figura um tanto quanto pesada para tratar a forma como Israel se relacionava com ele. Não só Jeremias, mas Oséias também mostra Israel, o povo do Senhor, como uma prostituta. Pesada figura. Por mais amada que fosse Israel, por mais cuidada que fosse Israel pelo Senhor, Israel constantemente se afastava da presença do Senhor. Corria atrás de outros deuses, de outros ídolos, prostituindo-se dessa forma. Só que a figura não fica apenas aí. A figura também entra no aspecto do Senhor sendo o homem traído. Um homem traído, conforme a lei mosaica, tinha todo o direito de repudiar a sua mulher e não aceitá-la mais. Mas o Senhor, mesmo diante da traição, do adultério do seu povo, recebia Israel de volta para si. Vamos pensar nessa figura? Quero me dirigir primeiro às mulheres. Pense você, sendo casada. O seu marido lhe trai 1, 2, 3, várias vezes.
Seria você capaz de aceitar o seu marido novamente, mesmo depois de tantas traições? Agora eu quero me dirigir aos homens. Coloquemo-nos agora no lugar do Senhor. Casados, a mulher trai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, várias vezes, e ainda assim aceitamos esta condição e permanecemos casados com ela. Esse é o quadro, essa é a cena que Deus usa para ilustrar a forma como Israel se relacionava com ele. Eu quero nessa noite, diante desse quadro, tirar 3 lições sobre o amor de Deus por nós. Não existe amor tão sublime quanto o do Senhor. Não existe amor tão profundo quanto o amor que Deus tem por nós. O amor de Deus, ele é imensurável. O amor de Deus por nós, ele é inexplicável. Jamais poderíamos compreender isso. Imagine essa cena que nós acabamos de falar, um homem sendo traído, e ainda corre atrás da mulher, tentando trazê-la de novo para si. A primeira lição que esta figura nos ensina é que o amor de Deus pelo seu povo é maior do que os nossos pecados. O amor de Deus para com o seu povo é maior do que os nossos pecados. Israel tornou-se por várias vezes uma nação idólatra. Israel tornou-se uma nação desobediente às leis de Deus. Era o povo que conhecia a lei do Senhor, a vontade de Deus, mas constantemente desobedecia ao Senhor. Israel desprezava os necessitados, os órfãos, as viúvas. E isso era para o Senhor abominável. Deus jamais desejou ou permitiu que assim acontecesse, de ficar entre o seu povo pessoas necessitadas. Israel pecou de diversas formas, de diversas maneiras. Mas mesmo diante de todos os pecados que Israel cometeu, Deus não deixou de amar o seu povo. O amor de Deus é maior do que os nossos pecados. E isso fica ainda mais evidente quando na nova aliança nós contemplamos a obra sacrificial e redentora de Cristo Jesus. Quando Cristo ele se deu por nós na cruz, sendo o próprio Deus, ele morreu consciente dos nossos pecados, das nossas falhas. Olhe para a sua vida. Pense nos seus erros agora. E considere a seguinte informação, considere a seguinte verdade. Quando Jesus se deu na cruz, quando Cristo se sacrificou por você, Ele o fez plenamente consciente de todos os seus pecados. Ele o fez consciente de todos os nossos erros. Imagina, Cristo ele tinha a ficha completa. Ele tinha todo o nosso histórico. Dos pecados que nós já cometemos, os pecados que cometemos hoje e ainda os pecados que haveremos de cometer, todos esses pecados, eles estavam ali expostos diante dos olhos de Cristo. E mesmo assim, Ele olhando para aqueles pecados, para toda a nossa iniquidade e maldade, Ele disse: eu amo o Alessandro, eu amo você, com todos os seus pecados, com todos os seus erros, e darei a minha vida para te salvar, darei a minha vida para te redimir. O amor de Deus por nós é maior do que os nossos pecados. Isso, guarde bem o que eu vou dizer agora, não implica em dizer que Deus não nos corrige.
Isso não implica em dizer que Deus não nos disciplina. Muito pelo contrário. Justamente porque Ele nos ama, Ele faz o que necessário for para nos afastar da presença maligna e destrutiva do pecado. Então nunca esqueçamos disso e nunca confundamos essas verdades. O amor de Deus também se manifesta na correção e na disciplina. Israel que o diga. Israel, quando vai ao cativeiro, quando é pelo Senhor entregue aos caldeus, Deus está ali, por amor, corrigindo o seu povo. Então a primeira lição que nós aprendemos nessa noite é justamente essa lição, preciosa, riquíssima, que o amor de Deus por nós é maior do que os nossos pecados. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que o amor que Deus tem por nós, ele é eterno. Antes que nós viéssemos a existir, antes que o universo fosse formado, Deus ele já nos amava. E justamente por causa desse amor, é que Deus ele não desiste de nós, é justamente por causa desse amor que Deus não nos abandona. É justamente por causa desse amor eterno que muitas vezes nós nos prostituímos e traímos o Senhor, mas mesmo assim o Senhor vai lá e nos busca e nos traz para Ele. Deus tinha todas as razões do mundo para abandonar Israel. Deus tinha todos os motivos plausíveis e lógicos para deixar Israel de lado. O povo difícil. Mas não. O Antigo Testamento é uma demonstração explícita do amor e da bondade de Deus para com Israel. Lá vai Israel, trai o Senhor, corre atrás de outros deuses, se corrompe, é tomada pela iniquidade, e lá vai o Senhor novamente, traz Israel para si. E por que ele faz? Porque Deus ama o seu povo desde da eternidade. E aqui há uma lição maravilhosa para que nós aprendamos. Os nossos tropeços, as nossas falhas, não diminuirão o amor que Deus tem por nós. Jamais se esqueça disso. Os nossos tropeços, as nossas falhas, não diminuirão o amor que Deus tem por nós. Mas o salvo, e aqui vem um ponto importante, o salvo, ele não zomba desse amor eterno. O salvo, o eleito, ele não despreza a graça de Deus. Quando ele cai, ele se arrepende, ele se entristece. Quando ele cai, ele volta à presença de Deus. Portanto, Deus não abandona o seu povo por causa desse amor eterno que Ele tem por nós. Ele nos amou, Ele nos ama hoje e nos amará para todo o sempre. Porém, na eternidade, nós contemplaremos em toda a sua glória esse amor maravilhoso que o Senhor tem por nós. Terceira e última lição que nós aprendemos sobre o amor de Deus. Vimos até aqui que o amor de Deus é maior do que os nossos pecados, que o amor de Deus ele é eterno. E por último, nós podemos afirmar que o amor de Deus baseia-se numa aliança que Ele firmou com o seu povo. Vou repetir. O amor de Deus baseia-se numa aliança que Ele fez com o seu povo. Sabe por que Deus ia novamente atrás de Israel, mesmo diante da sua prostituição, da sua infidelidade? Porque Deus honra a sua palavra. Porque Deus honra a aliança que fez com o seu povo. Deus escolheu Israel.
Deus resolveu amar Israel. Deus resolveu constituir um povo a partir de Israel para si mesmo. E ele firmou esse pacto, ele firmou essa aliança. Israel foi por muitas vezes infiel. Israel foi uma nação adúltera, corrompida. Mas Deus não. Deus não. Em nenhum momento Deus deixou de cumprir a sua palavra. Deus deixou de honrar o seu compromisso. Em nenhum momento. Sempre. Sempre Deus honrou a sua palavra. Sempre Deus cumpriu cada um dos seus compromissos firmados. Dentre os compromissos que Deus firmou está justamente o de amar Israel para sempre, independente dos seus erros, dos seus tropeços e das suas falhas. Deus não rejeita o seu povo. Deus não rejeita a mim. Deus não rejeita a você. Essa história de que Deus rejeita, Deus aceita, Deus rejeita, Deus aceita, salva e condena, não tem nenhuma fundamentação bíblica. Uma vez salvos, eleitos e escolhidos, nada desse mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas e o crente que vive no pecado? E essa pessoa que vive sempre no pecado? Olha, preste atenção. Se você conhece alguém que diz que é salvo, mas vive intensamente no pecado, propositalmente no mal, provavelmente essa pessoa se engana e quer enganar outros. O salvo não age assim. O salvo não vive assim. Justamente por causa do amor de Deus. Esse amor, ele nos constrange. Esse amor, quando nós pecamos, ele traz ao coração do salvo uma profunda tristeza. Ele traz ao coração do salvo um profundo pesar quando peca. É claro que nem sempre a gente é tão sensível a isso, porque a gente acaba se afastando de Deus. Mas nós não passamos inertes à tristeza, à vergonha dos nossos pecados, quando erramos e falhamos. Amados irmãos, que Deus os abençoe, que o Senhor nos guarde, que o amor do Senhor por nós seja cada dia confirmado em nossas vidas. Vamos orar? Encerrando esse nosso momento devocional. Pai, graças nós te damos, ó Deus, por saber que o Senhor nos ama. Como é bom saber que o Senhor cuida de nós. Como é bom, ó Pai, saber que mesmo diante dos nossos erros, das nossas falhas, o Senhor não nos rejeita. O Senhor não nos abandona. Não existe amor maior do que o teu, ó Pai. Não existe manifestação de amor maior do que a obra que Cristo realizou por nós na cruz. Sustenta-nos, ó Deus, debaixo desse amor. Fortalece-nos, ó Deus, a cada dia. Não permita, Senhor, que venhamos a esmorecer. Não permita, Senhor, que as lutas venham nos derrubar. Mas ajuda-nos, ó Deus, a caminhar sempre, diante da Tua graça. É o que nós te pedimos. Em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos. Muito obrigado a vocês que acompanharam a nossa devocional desta noite. Amanhã, se o Senhor Deus assim permitir, estaremos juntos mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus com toda a igreja. Forte abraço, uma boa noite, bom descanso. Que o Senhor guarde os nossos lares e nos proteja de todo mal. Amém.